Olá! Nesse vídeo eu quero fazer com vocês alguns exemplos com as leis de Newton. Tem um vídeo meu que eu já expliquei lá para vocês sobre a primeira, a segunda e a terceira. Falei também sobre a força-peso e aqui eu quero mostrar como funciona nas questões. Então vamos lá. A primeira questão. Os encostos de cabeças estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é o ou a. Aí aqui nós temos as três leis de Newton, ou seja, a primeira, que é a lei de Newton, a segunda lei de Newton, e a terceira, que nós conhecemos também como a lei da ação e reação, teorema do empuxo e equilíbrio de forças. Como ele fala sobre os princípios e está trabalhando com teoria, eu tenho que lembrar que eu já posso descartar a segunda lei de Newton, porque a segunda lei de Newton é sempre teoria. E como eu ainda não apresentei para vocês o teorema do empuxo e o equilíbrio das forças, a gente descarta essas duas. Então, a gente fica entre a primeira e a terceira lei de Newton. Aí você tem que lembrar, primeira lei de Newton é sempre um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E a terceira lei de Newton, o próprio nome já diz, é ação e reação. Ou seja, eu preciso de dois corpos. Um aplica a ação e o outro vai aplicar a reação. E nesse caso, o que está acontecendo? Para a pessoa fraturar o pescoço, é porque, como o carro já está em movimento, o corpo tende a ser lançado aonde? Para frente ou para trás, depende para onde ele está se deslocando. Então, nesse caso, eu já descarto a terceira lei de Newton e só me resta quem? A primeira. Bem simples. Viu como é fácil, depois que você entende a teoria, você fazer a eliminação? Segundo exemplo, um corpo de massa de 20 kg no planeta Terra, então, ou seja, vou fazer aqui em cima. O que é muito importante é sempre que você fizer as questões de física, você separar as informações. Então, como ele falou que 20 kg é a minha massa, eu já separei ela ali. E a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que preste atenção, como ele falou que o planeta é a Terra, ele não precisava te dar o valor da gravidade. Já é obrigação do aluno saber, porque a gravidade na Terra é sempre 9,8. Porém, para os alunos com a noção de fundamental, ensino fundamental, sempre a gente utiliza a gravidade 10. Então, quando não dá no enunciado, você pode trabalhar com 10. Aí ele pergunta, qual o seu peso? Pronto, tenho peso. Aliás, quero peso. Tenho massa e gravidade? Vou utilizar a fórmula peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, a massa já está em quilograma, não preciso transformar, então basta substituir. E agora é só multiplicar. 20 vezes 9,8 você vai achar 196 newtons. Lembrando, na física tudo tem unidade de medida e se eu não colocar, está errado. Então a minha resposta, 196 newtons. Terceiro exemplo. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, ou seja, seria a força 1, trazendo-a na direção de seu tórax, e a água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2, para que ele se mova para frente durante o nado, ou seja, ele aplica uma força e recebe outra. Então isso aqui já me diz que nós estamos trabalhando com quem? Com a terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação. Então, quem seria ela? Agora, olhando para as alternativas, ele pede, assinale a resposta correta. Letra A. Esse princípio obedece à lei da inércia.
Bem, já sei que está errado, porque não tem nada a ver com a lei da inércia, que é um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, já descarto ela. Letra B. Obedece à lei da ação e reação, até aí sim. Só que o nadador, ele imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. Correto. Porque o nadador, ele está fazendo a força de ação e ele está recebendo a força de reação. Então, eu já sei que minha alternativa aqui é a letra B. Como ele quer a correta, eu não preciso nem ler o restante. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, eu quis trabalhar com vocês um pouquinho da segunda lei de Newton, junto com o movimento retilíneo uniformemente variado. Como eu sempre costumo dizer para os meus alunos, a segunda lei de Newton, você tem que saber o movimento variado. Por quê? No movimento variado, lá eu mostro que o corpo ele passa a ter a aceleração, que é o que diferencia do movimento uniforme. E a segunda lei de Newton, ela vai exatamente trabalhar com quem? Com a aceleração. Então, significa que pode juntar esses dois assuntos em uma única questão. Como, por exemplo, um corpo de massa de 5 kg. Então, eu vou separar minha primeira informação. A minha massa é de 5 kg. É lançado sobre um plano horizontal e liso com velocidade de 40 metros por segundo. Então, ou seja, essa aqui vai representar a minha velocidade inicial, porque ele está começando, é lançado, então é inicialmente. Determine o módulo da intensidade da força. Então, se é um módulo, significa que já espera uma força positiva, porque isso significa que caso dê negativo, você vai considerar ela sendo o quê? Positiva, é só isso. E como ele quer a força, então eu separei ali, é o F. Continuando, que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. O que significa parar? Significa que a velocidade final do móvel vale quanto? Vale 0. E o intervalo de tempo para isso acontecer é de 20 segundos. Aí agora você tem que saber juntar as informações. O que eu quero? Não é força? Sim. Mas como calcula a força? Força é massa vezes a aceleração. Massa eu já tenho, só está me faltando quem? A aceleração. Agora eu vou olhar para o que ele me deu aqui. Como ele me deu velocidade inicial, velocidade final e me deu tempo, eu consigo achar o A? Consigo, utilizando quem? V é igual a V0 mais A vezes T. Ou eu posso utilizar a fórmula da aceleração média, porque as duas são a mesma coisa. Agora é só substituir. A final vale 0, a inicial vale 40, a aceleração é o que eu quero e o tempo vale 20. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então vai ficar menos 40 é igual a 20A. Tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, A é igual a menos 40 sobre 20. Menos 4 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 2. Pronto, já achei a minha aceleração. Agora basta eu substituir. A minha força vai ser a minha massa vezes a minha aceleração. Ah, professora, o A não deu negativo? Não importa. Como é força e tem que estar em módulo, eu não posso utilizar a minha aceleração negativa. Eu vou utilizá-la sendo positiva. Então, a minha força é só eu multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 newtons. Letra C.